Glória a Deus. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Com quantos Jesus está feliz? É importante, né? Queridos, olha, ontem nós vivemos uma noite linda. E eu tenho certeza que Deus reservou algo precioso para hoje. Tem uma medida muito generosa da parte dele para ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite. E você não pode desperdiçar aquilo que Deus tem para fazer em você, porque aquilo que Ele vai fazer em você tem a ver com aquilo que Ele quer fazer através de você. Então, assim, eu queria que você estivesse muito aberto, muito disponível, muito receptível e, sobretudo, muito livre para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Eu sinto de fazer algo. Você pode ficar em pé? Eu estou pedindo para você ficar em pé porque Deus precisa se sentir muito livre nesse momento aqui. Eu sinto de você dar essa liberdade a Ele. Eu sinto de você começar a dizer para Ele o quanto que Ele é livre para tocar na sua vida hoje. O quanto que Ele é livre para arrumar a casa. Diz assim: papai, a casa é tua, muda as coisas de lugar. Papai, eu estou aqui simplesmente para receber aquilo que tu tens. Pai, faz comigo aquilo que tu queres fazer. Eu quero que você comece a dar liberdade para Ele. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos criados por mãos humanas. Deus habita em você. E se Deus habita em você precisa haver liberdade. E Ele quer encontrar liberdade. Comece a declarar algo, comece a liberar. Se você tem o dom, comece a adorá-lo na língua dos anjos. Comece a levantar algo aqui nesse lugar. Comece a demonstrar fome, sede. Ou você precisa ser envolto pela mesma insatisfação que estava sobre Moisés, que depois de ter visto tanta coisa, depois de ter experimentado tanta coisa em Deus, um dia Deus falou para ele: pede o que tu queres e eu te darei. Ele disse: mostra a tua glória. Ele disse: eu quero mais, eu estou com sede demais, eu não estou satisfeito só com isso. Se você tem a mesma sede, querido, essa noite Deus tem algo para fazer na sua vida. Dê um forte e caloroso aplauso a Ele. Você pode sentar. Sente-se. Queridos, terminar uma conferência sempre é muito complicado, porque muita coisa já foi ministrada, muita coisa já foi liberada. E é difícil você chegar e ainda ter tanta coisa, né? Mas Deus sempre tem mais. Diga aleluia. Eu não vim aqui para trazer algo novo, porque a Bíblia mesmo diz que não há nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo, querido. Eu não venho com uma revelação nova, eu não venho com nada diferente. Eu venho com aquilo que você já sabe que precisa ser despertado em você de novo. É isso. E aquilo que Deus tem para fazer essa noite é algo que tem a ver com Ele, não tem nada a ver comigo. Eu mais uma vez quero honrar a vida dos meus pastores, pastor Joaquim, pastora Rose. São os meus pais espirituais a quem, meu Deus, eu devo grande parte de tudo que eu sou hoje. Quero honrar pastor Heber e pastora Edilane, que não estão presentes, mas são meus amigos e, meu Deus, Deus me deu presentes como eles. Pastor Emes, pastora Solange. Gente, se eu fosse falar tanta gente boa que tem nessa casa aqui, é bom demais estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de algo que tem muita gente falando, mas pouca gente se preparando. Tem muita gente falando sobre o fim. Tem muita gente mencionando o fim, tem muita gente fazendo links com sinais, com algumas coisas que estão acontecendo, que de fato estão todas reveladas na palavra de Deus, mas a verdade é que muito tem dito, mas pouco tem vivido ou se preparado para isso. Quando se fala de escatologia, quando se fala do estudo sobre as coisas do fim, é muito teórico, mas é muito pouco prático. E a verdade é, queridos, que nós precisamos não estarmos na condição, mas na posição de noiva. Nós precisamos verdadeiramente estarmos adornados, preparados, santos, puros, limpos e com as candeias acesas, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. E aí eu entendo que para a igreja dos últimos dias, estar com a candeia acesa não significa simplesmente estar na condição ou na posição de noiva, significa estar anunciando a vinda
do seu próprio noivo, porque quando se olha uma noiva, naturalmente se espera que ali venha um noivo. Isso é natural, é um processo natural. E as pessoas precisam olhar para você, e a forma com que você vive, as pessoas vão dizer, uau, essa pessoa vive como quem está esperando a chegada do noivo. E ele não disse a hora que ele vem. Sabe, queridos, nós como igreja, nós precisamos realmente anunciá-lo. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, que todas as vezes que vocês comerem ou beberem desse cálice, vocês estão anunciando a vida dele até que ele venha. Diga, ele vem. E eu preciso estar anunciando a chegada dele. É isso, irmãos. Como é que está a sua candeia hoje? Deixa eu te dar uma boa notícia, tem óleo. Tem óleo. A sua candeia vai voltar a acender essa noite. Quantos desejam? Quantos querem? Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Eu vou ler uma das parábolas extremamente conhecidas. Eu quero extrair algumas verdades dela. E quero dar espaço para aquilo que o Espírito quer fazer. Mateus, capítulo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra ela é poderosa, Senhor, e suficiente para transformar vidas, circunstâncias e realidades. Te peço, Senhor, graça nessa noite e uma aplicação individualizada, mesmo uma mensagem sendo pregada de maneira coletiva, no nome de Jesus. Queridos, prestem atenção. É uma parábola que conta sobre noivas. Noivas que estão à espera de um noivo. Mas eu preciso falar algumas coisas que são referentes à realidade do casamento judaico da época, porque isso vai fazer sentido para a parábola. Porque no casamento dos dias de hoje, isso deixa de fazer sentido. Por isso nós precisamos de exegese, para nós entendermos o que a palavra quer dizer na íntegra. E naquela época, o casamento ele era um pouco diferente dos dias de hoje. O noivo chegava, pedia a sua noiva em casamento, diante da sua família e tal, e ele saía, ele ia embora, e ele ia para a casa do pai, e chegando na casa do pai, ali havia o espaço, e ele começava a construir um aposento, ele começava a construir um espaço naquela casa, na casa do pai. Enquanto ele estava construindo, o pai estava supervisionando a construção e a vida dele, até que chegava no determinado momento, em que o pai dizia se o filho já estava ou não preparado para o casamento. O filho nunca sabia qual era a hora que ele ia encontrar a noiva. Só quem sabe é o pai. Está parecendo alguma coisa que a gente conhece, né? O filho não sabe a hora, só quem sabe é o pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá e construir uma para você. E aí quando o filho recebia do pai a direção, olha, você pode ir encontrar a noiva, ele tinha que chegar lá, e a noiva precisava estar na posição de noiva, ela precisava estar usando vestes que a caracterizavam como noiva, e o noivo precisaria encontrá-la da mesma forma com que ele deixou. Só que ele podia chegar de manhã, assim como ele podia chegar de noite. E quando ele chegava de noite, querido, não tinha iluminação pública.
Os postes não estavam acesos. A única forma do noivo encontrar a noiva na condição que ele deixou é se ela tivesse com a candeia acesa. E a candeia acesa servia tanto para ela iluminar o caminho dela, como ela para se iluminar, para que o noivo encontrasse, está ali minha noiva. E nessas condições, haviam os requisitos básicos para a noiva. Não basta se sentir noiva, tem que ser noiva. Porque a Bíblia fala que eram 10 virgens. Virgens são mulheres que estavam preparadas para casar. Estavam aptas ao casamento, mas nem todas estavam verdadeiramente na condição de noiva. Mas o que me chama a atenção é que o que aconteceu com essas noivas está acontecendo com a igreja, porque mesmo na iminência da chegada do noivo, tem muita gente dormindo, e nós precisamos acordar. A igreja precisa acordar para uma realidade: o noivo está à porta, e tem muita gente vivendo como as insensatas. Mas a verdade é que todas tiveram sono. E aí o noivo chega e existe um grito: olha, o noivo chegou. Quando o noivo chegou, começou o desespero: acende a candeia, acende a candeia. E as insensatas se deram conta que as candeias delas estavam apagadas. E só estava apagado porque não tinha mais óleo. E elas pediram para as outras óleo, querido, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: óleo não se compra, nem se pede, se conquista. Óleo se conquista em secreto, querido. Óleo se conquista na presença dEle, todo o tempo todo. E elas pediram, e elas disseram: não temos, vai comprar. E elas vão comprar, como muita gente acha que dá para dar um jeitinho. Elas tentaram ir comprar. Quando elas voltaram, foi tarde demais. A porta já estava fechada, e elas não puderam desfrutar do banquete nupcial. Então eu quero olhar para essa história, eu quero olhar para essa parábola. Eu quero extrair dela algumas verdades. E sobretudo, eu sinto que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas nessa noite. E eu só não quero atrapalhar o que Ele tem para fazer. A primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos estar como virgens prudentes, preparadas para encontrar com o noivo. Não basta se sentir noivo. Não basta estar na condição. Queridos, eu volto a dizer, nós estamos vivendo uma sociedade em que está impregnada por um tal de um relativismo, por um tal de um legalismo, e aí não basta, na minha opinião é isso, aí existem ideologias, aí existem pensamentos, aí existem muitas coisas. Não, mas eu penso que isso é o suficiente. Não, mas eu acho. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fundamentado em quê? O que te fundamenta? Sabe o que filósofos, eles se baseiam em quê? Eles se respaldam em quê? Querido, a nossa fé tem um fundamento, um firme fundamento, é a palavra de Deus. É um firme fundamento. Ela é irretocável, ela é perfeita. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não basta uma vida comum. Tem que ser uma vida extraordinária. Tem que ser uma vida além da média. Tem que ser uma vida da segunda milha. A primeira milha todos podem fazer. A primeira milha é cartesiana, é comum. Nós precisamos viver uma vida além da média. E a vida além da média não significa fazermos coisas relevantes, significa sermos pessoas relevantes. Porque Deus não criou fazeres humanos, Deus criou seres humanos. Não é o que você faz, é quem você é. E quem você é demonstra a sua identidade. É por isso que Deus vira para Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso. Você percebe que Deus não diz para Josué: esteja forte ou tenha coragem. Ele diz: seja. Ser é um estado permanente. E o estado permanente exprime a tua identidade. Nós precisamos ser. É por isso que a Bíblia diz: então diga ao fraco, eu sou forte. Que é isso? É para se autoafirmar? Não, é porque eu posso estar fraco, mas a minha identidade é forte, porque eu sou forte. E por que você é forte? Porque você é a imagem e semelhança do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Diga aleluia. E quando você descobre quem você é, querido, as coisas começam a mudar. Então a primeira coisa que você precisa entender, não basta estar dentro da igreja, irmãos. Não é estar dentro da igreja. É viver uma vida, é pagar um preço, é viver uma vida de morte. Porque, irmãos, o evangelho ele é paradoxal.
No evangelho, para viver tem que morrer. No evangelho, para crescer tem que diminuir. No evangelho, para receber tem que dar. É paradoxo, foge à lógica. Nós não podemos tentar caminhar com Cristo numa mente cartesiana. Nós precisamos experimentar metanoia, transformação de mente. A verdade, queridos, que a conversão ela não está em João 3,16. A conversão está em Romanos 12. Porque quando eu aceito Jesus, eu não me converto. Eu me converto quando eu transformo a minha mente, as minhas convicções. Isso é conversão. Conversão significa mudar valores. Não significa simplesmente uma mudança de hábitos, de costumes. Isso é religião. Não basta vir para a igreja, embora seja necessário vir para a igreja, seja vital vir para a igreja. É como você arrancar um órgão do seu corpo e achar que ele vai sobreviver sozinho. Não vai. Você precisa estar no corpo. Mas isso não basta. Sabe, as insensatas, elas simplesmente negligenciaram isso. Não, eu sou virgem e tá bom por isso. Tipo, eu aceitei Jesus e tá bom por isso. Não, cara. Isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Isso é o primeiro passo, talvez seja o passo fundamental, talvez seja a melhor coisa que você vai fazer, mas isso não é o suficiente. Existe um preço, irmãos. Porque se fosse para viver de qualquer jeito, para que Jesus teria morrido na cruz do Calvário, irmão? Que lógica tem um sacrifício dele por você, se você vai viver do seu jeito, da sua forma? É por isso que ele diz, olha, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E ainda vão dizer assim, olha, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo. Você fez muito, mas você não foi. Porque com Deus não é o que você faz, é o que você é, cara. Se você olhar para a figura do tabernáculo, você vai entender o que eu estou falando. Na figura do tabernáculo, irmão, tudo aponta para Jesus na Bíblia. Você sabia que tudo aponta para Jesus na Bíblia? E quando Deus manda construir o tabernáculo ele tinha 3 portas. A primeira porta que dava de entrada para o átrio, que era o pátio, né, a parte primeira. Lá tinham 2 utensílios. Tinha o altar de sacrifício e tinha a pia de bronze, ou pia do lavatório. E ali era onde todas as pessoas estavam. Era na frente de todo mundo. É que nem você ser crente aqui no meio dessa igreja, todo mundo está vendo. Só que aí o sacerdote entrava pela primeira porta. Você sabe como que se chamava a primeira porta? Se chamava caminho. A segunda porta se chamava verdade. A terceira porta se chamava vida. Você conhece alguém que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele disse, eu sou o acesso, que dá acesso. E aí o sacerdote entrava pela primeira porta, chamada caminho. E ele se deparava com o altar de sacrifício. Então ele pegava o animal e sacrificava o animal. E ali existia muito derramamento de sangue. Então o sacerdote estava sujo com o sangue do sacrifício. Só que aquele sangue representava os pecados de alguém, de um povo, de uma família. Então ele estava sujo por pecados. Então ele chegava no segundo utensílio, que era a pia. E ele começava a se lavar. E aquela pia, ela tinha como se fosse alguns espelhos ao redor, que era para o sacerdote se olhar e onde é que ele estava sujo ainda. Porque ele não podia entrar pela segunda porta, que se chamava verdade. Porque, querido, você não pode entrar na verdade estando sujo. E a segunda porta dava acesso ao santo lugar, ainda não era o santíssimo, era o santo lugar. E no santo lugar existiam umas 3 utensílios. Era o candelabro, chamado de menorá, era a mesa dos pães e era o altar do incenso. Mas eu quero me deter ao menorá, ao candelabro. Porque o candelabro ele precisava estar com a chama o tempo todo acesa. Então o sacerdote precisaria acrescentar óleo constantemente para que a chama se mantivesse acesa. Só que presta atenção para isso. Para que você possa acrescentar óleo, para que você possa manter o fogo aceso, não pode estar de qualquer jeito. Tem que passar lá no altar de sacrifício. Tem que se lavar na pia de bronze. Tem que estar puro, santo, irrepreensível, para você poder ter acesso ao lugar de verdade. E ali, sim, o sacerdote poderia trocar o óleo e aumentar a chama do candelabro. Percebe que não basta ser sacerdote, precisa estar preparado. Você está preparado, querido? Você está se preparando? A primeira coisa que eu quero que você entenda
é que só isso não basta. Não basta. Deus está te chamando para você viver algo além. Diga aleluia. Deus está te chamando para você se tornar aquilo que Ele tem para você. Querido, eu tenho me deparado com muitas pessoas que estão impedindo o processo. Pessoas que estão se auto-sabotando. Sabe, Deus tem coisas grandiosas e as pessoas estão se contentando com tão pouco. Mas na verdade não é um contentamento, é uma pseudo-satisfação por aquilo que eu não quero me sacrificar. Eu me satisfaço só com isso, porque eu sei que o mais me exige mais. A primeira coisa é, não basta ser de qualquer jeito. A segunda coisa que eu olho para essa história e entendo, é que a chama da candeia precisa estar acesa. Tem que ter chama acesa, porque o noivo chegou de noite. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ladrão, ele costuma ir pela noite. Em Apocalipse, Jesus diz assim, olha, eis que venho como um ladrão. Apocalipse 16:15. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não esteja à vista a sua vergonha. A chama tem que manter acesa, irmão. Óleo representa unção. Unção representa a presença do Espírito. E para que haja unção, é necessário que haja santidade. Porque Deus não vai derramar óleo sobre vasilhas cheias. Deus espera por vasilhas vazias. Existe muito de Deus para ser derramado, mas existe pouco espaço para receber aquilo que Deus está disposto a derramar. E nós entulhamos as nossas vasilhas com tantas coisas. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz que nós nós precisamos nos livrar do pecado e do peso. Existem coisas que não são pecado, mas são peso. E os pesos começam a entulhar, começam a ocupar o espaço que não deveria ser ocupado. Sabe, muita coisa é peso, não é pecado, irmão, mas é peso. Tem muita coisa que é peso. E se você começar a fazer uma análise da sua vida, você vai ver que tem tanta coisa que está ocupando o lugar que não deveria ser ocupado. E quanto mais ocupação você dá para o lugar que deveria ser só do óleo, menos óleo você tem. E o óleo vai diminuindo, e o óleo diminuindo, o fogo diminui, até que se apaga. E muitas das vezes você nem percebe que você está andando com a candeia apagada, irmãos. Candeia apagada parece um mau hálito. Só quem está de fora que percebe que o cara está sem. O cara ainda quer falar bem pertinho, né, irmão? Quer contar segredo ainda. Aí tu fica assim, né? Mas ele não percebe. Querido, tem muita gente que não percebe que a sua candeia está apagada. E está negligenciando isso. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, acaso vocês não sabem que a amizade com o mundo se faz inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, cara. Eu falei ontem aqui, uma vida com defeito jamais produzirá uma obra com efeito, gente. Existe muita gente rasa querendo fazer coisa profunda em Deus, cara. E vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar, e vamos queimar, vamos queimar, mas vamos queimar direito. Vamos queimar com o holocausto preparado. Vamos queimar preparando o altar direito. Não basta se sentir noiva, é preciso manter a candeia acesa. Como é que está a sua chama hoje? Ela permanece acesa, irmãos? Sabem, quando eu cheguei aqui, pastor Ruth estava iniciando o culto. E parece que eu mandei um zap para ele. Porque ele estava falando exatamente disso. 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma viúva que chegou com o profeta e disse: olha, o meu marido morreu. Ele deixou uma dívida e agora os filhos vão ser vendidos como escravo. Aí o profeta vira para ela e diz assim: o que você tem em casa? Ela disse: só um pouquinho de óleo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem tudo o que Deus precisa para te transformar em alguém relevante. Acho que você não entendeu. Você tem tudo que você precisa para Deus te tornar alguém relevante. Você só tem um pouquinho de óleo?
é o suficiente em Deus. O problema não está no óleo. O problema está na ausência de vasilhas vazias. Porque o profeta disse, olha, vai pela vizinhança e recolhe o máximo de vasilhas que você puder. E aí a mulher foi e recolheu muitas vasilhas. E ela começou a derramar. E quanto mais vasilhas vazias apareciam, mais óleo tinha para ser derramado. Até que chega um momento em que ela pergunta para um dos filhos, pediu a próxima, né? Cadê a próxima? E ele diz, acabou. Quando a Bíblia diz que o filho falou que acabou a vasilha, a Bíblia diz que o óleo parou de correr. Diga, o óleo parou. Você sabe qual que é a boa notícia? É que o óleo nunca acabou. O óleo só parou. Pastor, por que o óleo parou? Porque não tem vasilha vazia. Você sabia que tem muita gente querendo caminhar cheio e Deus está procurando pessoas vazias? Tem muita gente querendo ser cheio de unção e Deus está procurando pessoas vazias que Ele possa derramar unção. Como é que está a sua vasilha hoje? Você percebe que agora faz sentido o porquê que Hebreus 12 diz que nós precisamos nos livrar dessas coisas? Porque essas coisas entulham as nossas vasilhas e o azeite para de correr. Em Levítico 6, Deus dá uma ordem ao sacerdote, ele diz, olha, o fogo do altar deverá permanecer constantemente aceso. Só que existem alguns requisitos para que isso aconteça. E o primeiro deles é, o sacerdote precisará retirar as cinzas. Você sabia o que apaga o fogo não é falta de lenha, é excesso de cinza? Porque muitas das vezes existe lenha para queimar, mas existe muita cinza. E as cinzas abafam o fogo. Querido, a tua vida está com quanto de cinza? E a cinza é subproduto da queima. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as queimas, com as ações, com as obras, com tudo, que nós não nos damos conta que existe muito subproduto de queima em nós e nós precisamos parar para retirar as cinzas. Quando você retira as cinzas, as brasas são expostas novamente. Aí o sacerdote tinha que todas as manhãs, diga todas as manhãs. Todas as manhãs ele tinha que acrescentar lenha. Querido, você está acrescentando lenha? Como é que tem sido o teu tempo a sós com Deus? Como é que tem sido? Talvez você chame de devocional. É sério, quanto tempo você tem mergulhado na presença dEle? Um dia Deus me disse algo, é para mim, não é para você. Deus disse para mim. Deus disse, menos do que 1 hora para mim é mesmo que nada. Aí Ele me mostrou da palavra. Quando Ele estava lá, nas últimas horas, Ele chamou os discípulos e ora por mim aqui. Aí Ele se afasta. Quando Ele volta, os discípulos estavam o quê? Igual a igreja de hoje. Não a adoração church, só IBNB. A adoração church não, está acordada. Mas aí os discípulos estão dormindo. Aí Ele diz assim para os discípulos, vocês não conseguiram vigiar ao menos 1 hora? Ah, quando eu li isso, mexeu comigo. Ao menos 1 hora. Eu falei, meu Deus, menos do que 1 hora é nada para Ele. Mas é só para mim, tá, querido? Só para mim. Talvez 15 minutos seja suficiente para você. É conforme a sede. Você já bebeu água com sede? Você já bebeu água sem sede? Já fez ultrassom? Já fez ultrassom? Ultrassom. Irmão, é horrível fazer ultrassom. Porque tem que tomar... Agora, graças a Deus, está melhorando. A última vez que eu fiz só eram 4 copos. Mas teve uma vez que eu tinha que tomar 6 copos de água sem sede. Irmão, é horrível tomar água sem sede. Você chega na geladeira e você vai tomar água, você põe metade de um copo. Está sem sede. Agora, irmão, vai na propaganda do Tink, né, da minha época. Mas, viu na propaganda? Imagina que era aquela sede, o cara no deserto comendo batata. Ai, 2 litros é pouco. É isso que eu quero dizer para você. E é isso que mantém a chama acesa, igreja. O que mantém a chama acesa é o quanto você está gastando na presença dEle. E aí você vai dizer para mim que você não tem tempo. Eu vou dizer que você é um péssimo gerenciador do seu tempo. Porque se a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, quem está errado não é a Bíblia, é você. Porque não foi um acidente Deus colocar 24 horas no espaço de tempo compreendido por um dia. É porque Ele sabia que era tempo suficiente de você fazer tudo. E ainda ter um bom tempo de qualidade com isso. Chama mordomia do tempo.
Eu preguei sobre mordomia na igreja e eu falei sobre isso. Mordomia do tempo. Você precisa ser bom mordomo. Mordomo é administrador. Você precisa ser um bom gerenciador do seu tempo. Você precisa ter tempo para tudo, cara. Sobretudo, para estar na presença de Deus. Porque é isso que mantém a candeia acesa. Então, o que o sacerdote precisa fazer? Eu e você. Precisa retirar as cinzas. Precisa acrescentar a lenha. E olha para mim. Precisa preparar o holocausto, cara. Holocausto era aquilo que ia ser queimado por inteiro. E a Bíblia diz em Romanos 12 que nós somos os sacrifícios vivos. O holocausto somos nós. Nós precisamos arrumar os holocaustos. Nós não podemos chegar para queimar de qualquer jeito. O holocausto tem que estar arrumado, querido. Arrume a sua vida, arrume a sua casa, arrume a sua história com Deus, arrume a sua vida espiritual. Não se coloque na posição de holocausto de qualquer forma. E o que é o pior de tudo, porque nós somos agora os sacrifícios vivos, nós temos a possibilidade de pular do altar. E é o que muita gente tem feito. Tem muito holocausto pulando do altar. Quando começa a queimar, pula do altar. Ah, não era tudo o que eu pensava, não era exatamente o que eu esperava. Queridos, a chama precisa estar acesa, mas existem condições para isso. A terceira coisa que eu aprendo é que depois pode ser tarde demais, querido. Diga assim, depois pode ser tarde demais. Você sabe quando é que você precisa se ajeitar como noiva? Hoje. Você sabe quando é que a sua candeia precisa acender? Hoje. Você sabe até quando ela precisa permanecer acesa? Até o noivo chegar. Isso eu quero falar sobre constância. Queridos, eu acho que eu criei um neologismo chamado terminativa, porque muita gente fala sobre iniciativa, e muitos esperam por iniciativa, mas poucos permanecem até o final. Sabe, a Bíblia traz uma história, uma passagem, e Caleb ele chega para cobrar de Josué a herança que era dele há mais de 40 anos atrás. Caleb chega assim, olha Josué, faz 40 anos que eu ainda estava lá no deserto e Moisés me deu uma parte da terra por herança. Hoje, mesmo já velho, eu ainda me encontro disposto a lutar da mesma forma como naquela vez. Sabe como é o nome disso? Constância. Nós não podemos viver de momentos. Nós não podemos ser cheios numa conferência e daqui a uma semana nós não encontrarmos mais nada daquilo que foi gerado. Nós precisamos manter a constância com Deus. Caleb recebeu a sua herança, não foi pela fé. Caleb recebeu a sua herança, não foi por nada além do que constância. Seja o mesmo, cara. Tenha convicção. Convicção significa ser o mesmo em todo o tempo, independente das circunstâncias. Se não for assim, não funciona. Quem você vai ser após essa conferência? Ah, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está gerando, Deus está renovando, Deus está enchendo, tá, beleza, mas e quem vai ser você depois? Quando isso tudo acabar? Porque daqui a alguns minutos vai acabar. E quem vai ser você? Depois pode ser tarde demais, querido. Elas disseram assim, então nós vamos comprar e nós vamos voltar. Porque quando nós voltarmos, ainda vai dar tempo de encontrar o noivo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso já tem um tempo, porque é o que queima no meu coração. Existe uma geração esperando por você. Existe uma geração que está esperando o cajado que está na sua mão, o bastão que está na sua mão. Precisa alcançar a geração que está esperando. Você precisa, como noiva, não simplesmente estar preparado para a chegada do noivo, mas você precisa estar preparando novas noivas. Você precisa preparar o terreno para a chegada dele. Você precisa viver para anunciar a vida dele. As pessoas precisam olhar para você e dizer, uau, tem algo além nessa vida. Sabe, a Bíblia diz que nós somos sal e luz. E o sal, querido, ele tempera, mas ele dá sede.
O sal que existe em ti precisa gerar sede nos outros, cara. As pessoas pensam, eu quero isso. Eu quero isso. Está tudo caindo ao redor do cara e o cara está em pé, eu quero isso. E ele vai perguntar para você, o que acontece? Aí você diz, é porque a paz excede o entendimento humano. Eu estou passando pela mesma coisa que você, mas eu tenho aquele que é a solução dos problemas. Depois pode ser tarde demais, igreja. Talvez você esteja hoje aqui e você esteja com a candeia meio acesa, meio apagada, completamente apagada. Eu não sei qual é a sua condição, mas uma coisa eu sei, existe óleo para ser derramado sobre você. E como eu disse no início, tudo que eu não quero fazer é atrapalhar o que Ele tem para fazer. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma convicção. Deus tem alguma coisa para fazer. Isso independe completamente de mim. O que eu estou liberando para você é a parte que cabe a mim. Ainda bem que a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Está faltando óleo? Você quer óleo para sua candeia? Sua candeia está meio apagada? Chegou a hora. Chegou a hora de você receber óleo. Amém? Posso ouvir um amém? O que Ele vai falar? O que Ele vai fazer? Eu não tenho mais nada para falar. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu falei ontem que santidade não é quando você sai do mundo, é quando o mundo sai de você. E quando o mundo sai de você, abre espaço. A vasilha se torna mais vazia. E quando você começa a se libertar dos pecados e dos pesos, você abre espaço. E a vasilha se torna vazia. E quando a vasilha está vazia, o óleo volta a correr. Quantos têm sede? Quantos têm fome? Quantos estão insatisfeitos? Quantos querem mais? Quantos sabem que existem mais e estão desejosos por mais? Essa noite Deus está visitando o seu coração. Ele não está olhando para suas mãos erguidas. Ele está olhando para o quanto de verdade tem. Ele está procurando por sedentos. Pastor Ribínia diz que um dia Jesus encontrou uma mulher na beira do poço. Muitos dizem que ela era uma prostituta. Outros dizem que ela era uma pecadora. Ele disse, era uma mulher com sede. E tudo que Deus precisava era encontrar alguém com sede para mudar a história de uma cidade inteira. Você sabia que essa pessoa pode ser você? Você sabia que Deus pode escrever uma nova história nessa cidade através da sua vida? Você sabia que a sua família inteira pode ser transformada por intermédio do que Deus tem para fazer em você? Você sabia que você pode marcar o seu nome nessa geração? Não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que você se tornou nele. Tudo que eu vim fazer nessa noite foi despertar aquilo que já está em ti. Eu não vim trazer nada novo, não existe nada novo. Mas eu tenho pago um preço para carregar algo. E esse algo eu quero derramar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero derramar uma unção de ousadia, de intrepidez, de paixão, de sede, de insatisfação santa. Querido, tem muita gente que confunde gratidão com satisfação. Você precisa ser grato por tudo que Deus tem feito, mas você não pode se satisfazer porque sempre tem mais. Existem mais 1000 côvados sendo medidos e o rio se torna mais profundo, cada vez mais mergulha mais fundo. Existe um anjo medindo com uma vara de cordel. Ele está medindo, dizendo vem mais fundo.
Vem para o fundo. Jesus disse isso para Pedro: leva o barco para onde as águas são mais fundas. O que Deus tem para fazer contigo não tem a ver com superficialidade. Deus está te chamando para profundo. Deus está te chamando para dentro. Deus está te chamando para mergulhar. Deus está te chamando para se esvaziar, para que Ele possa te encher. E eu termino essa noite te dizendo que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele diz: desperta o dom de Deus que há em você. Querido, não sei se você escutou, mas Deus está dizendo: desperta o dom de Deus que há em você. Desperta, desperta, desperta significa acorda, manifesta, te levanta. Você não é noiva para você, você é noiva para Ele. Você não pode viver uma vida de santidade para você. Existe uma geração te esperando. Existe um povo que clama. Existe um povo com uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Se levantem, filhos. Se levantem sobre essa cidade. Se levantem sobre esse estado. Se levantem sobre essa nação e sobre todas as nações. Chegou a nossa hora. Chegou o tempo dos filhos. Muitas pessoas já ouviram falar o que Deus pode fazer. Eles precisam saber quem Ele é. E esse alguém é você. É você cheio de óleo. É você com a candeia acesa. É você com fogo. Desperta o dom. Desperta o dom que há em você. Você quer óleo? Você reconhece que a candeia está meio acesa, meio apagada. Você reconhece que você precisa de algo novo. Essa noite eu quero derramar sobre você isso. Desperta o dom de Deus que há em você. A quem tem fome, venha e darei de comer. A quem tem sede, vem e descedarei. Você tem sede, você tem fome, você quer mais. Vem despertar o dom de Deus que está em você. Eu quero orar por ti, vem, pode vir. Pastor, eu quero mais óleo, vem. Pastor, eu quero mais de Deus, vem, vem. Hoje é o dia. Você vai ser separado para uma obra relevante. Deus está separando pessoas chaves para coisas poderosas. Pastor, eu sou essa pessoa que estou sem óleo. Você pode vir. Pastor, eu tenho óleo, mas eu quero mais. Eu estou com a mesma insatisfação de Moisés. Eu quero mais, vem. Vem, vem, vem. Mas não espera por pessoas. Começa você mesmo a despertar o dom que está em você. Começa a despertar o dom que está em você. Vamos, 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 seja livre. Seja livre. Vamos, vamos, você carrega algo. Você tem algo. Você tem algo. Desperta o dom que está em você. Vamos, 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 noivas. Vamos, noivas. O noivo está à porta. Onde está? Onde está você? Como é que está a sua candeia essa noite? Ore cantaranada baia sui camparai. Renaralha sui candereira baia sora lá. E era na maia sui candaraia sora lá. Renaralha sui camparaia. Vamos, 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 vamos. Tem que ter fogo nisso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Acende a candeia. Acende a candeia. Vamos, vamos. Mais, 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 mais. Não, não, é mais, mais, mais. Isso é comum. Isso é ordinário. Deus está despertando o extraordinário. Vamos, vamos. Rola bababaia. Libera, Pai. Libera os céus. Libera os céus sobre esse lugar agora, Pai. Vamos.
Libera o céu sobre cada um deles, Pai. Vamos. Que se abram os céus. Vamos. Um povo com sede, um povo com fome, um povo com desejo demais. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo nessa noite. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo nessa noite. Deus está destravando ministérios. Deus está destravando chamados específicos. Deus está confiando a você obras maiores, mais relevantes. E tudo que Deus está te chamando para ser é ousado nele. Não impeça mais o agir e o fluir. Rompa com as barreiras que estavam diante de você. Porque Ele não te deu espírito de covardia, mas de autoridade e de poder. Ele não te deu espírito de medo, percebe? Medo não é um sentimento, medo é um espírito. Você não carrega um medo. O medo te intimida, ele te faz tímido, ele te paralisa. A timidez não é uma característica saudável. Não receba isso. Ah, mas eu sou assim, mas eu sou tímido. Não receba isso. Isso não é o que Deus diz ao teu respeito. A timidez não é uma característica saudável. Você não recebeu o espírito de timidez, mas de ousadia. Se levante depois dessa noite, como uma voz sobre essa nação, como uma voz sobre essa cidade, sabendo aquilo que você carrega, sabendo aquilo que foi derramado sobre você. Querido, você não precisa sentir. Nem tudo vai ser perceptível, nem tudo vai ser sensível. Não pense porque você não caiu, porque você não sentiu choque, porque você não se arrepiou, você não recebeu. Numa atmosfera como essa, todos estão recebendo na sua porção. Numa atmosfera como essa, todos estão recebendo na sua medida. E aquilo que você está recebendo é suficiente para fazer algo poderoso. O que você está recebendo é o suficiente para te levantar como uma pessoa extraordinária, que vai caminhar com a candeia acesa, que vai anunciar a chegada do noivo, e que vai levantar uma multidão de novos adoradores. Ora catalana baia sui cantaraias. Vamos, querido, vamos. Ainda existe mais. Vamos, ainda existe mais. Manifesta a glória que está em ti. Manifesta. Comece a adorá-lo como você nunca adorou. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo com liberdade. Talvez você esteja sentindo vontade de pular, vontade de gritar, vontade de dançar, vontade de se ajoelhar. Seja livre. Seja livre. A falta da liberdade gera esterilidade. A falta de liberdade gera esterilidade. Seja livre. Onde estiver, clamar pela glória. Adore como você nunca adorou. Cante a Ele uma nova canção. Cante a Ele uma canção que brota do teu coração. Vamos, vamos, vamos. Ele está aqui. Quem é você diante dele? Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
clamar pela glória, a glória de Deus. Eu vou terminar te dando a última palavra. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de manifestar a glória que eles carregam, porque Satanás faz eles pensarem que isso é da cabeça deles. Tem muita gente que se contém achando que aquilo vem da sua cabeça, vem da sua vontade própria. Um dia alguém me perguntou assim: pastor, como eu sei se algo é de Deus ou não? Como eu sei que um pensamento é de Deus? Como eu sei que um desejo é de Deus? A minha pergunta é: de quem você é? Porque se você está conectado a Ele, tudo que vier a você vem dEle. Se você está conectado à fonte, tudo que vem é da fonte. Você não pode receber de uma outra fonte se você está conectado a uma. Se você está conectado nele, os pensamentos são dele, a ideia é dele, o desejo é dele, a vontade é dele. O que está faltando é liberdade para manifestar. É dele, manifesta a glória que é dele, mas que está repousada sobre você. A glória é dele, mas está repousada sobre você. Esses insights, essas revelações, esses desejos, são Ele provando a tua obediência. São Ele olhando para você e dizendo assim: se você não é capaz de me obedecer só com isso, será que você seria capaz de me obedecer com coisas maiores? Às vezes Deus manda você pular e você fica com vergonha, mas você pede coisas maiores para Ele. Se você não é obediente nem para pular, querido, se você não é obediente nem para gritar, se você não é obediente nem para correr, você seria obediente para mais o quê? A obediência no pouco te habilita ao muito. Comece a ser livre, obediente. Ouça a voz e se mova. Ouça a voz e se mova. Ouça a voz e se mova. Tudo que você recebeu não é seu, mas é através de você. Seja constante e caminhe com a candeia acesa em todo o tempo, até que o noivo venha. Seja um adorador genuíno. Seja alguém que exala a glória. E tudo que você recebeu nessa noite é seu, mas é para ser através de você, não é para ficar repousado em você. Que Deus te abençoe. Que Deus levante a sua vida de maneira extraordinária. Que Deus te unja com uma unção de ousadia, de intrepidez. Seja corajoso, seja forte, seja convicto. E nem nenhum demônio no inferno, nem homem na terra vai ser capaz de deter aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através dela. Você vai ser grande, você vai ser próspero, você vai ser relevante, e você vai cumprir um propósito que já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Continue adorando a Ele com o seu melhor, com liberdade, com ousadia, com intrepidez.